Meus irmãos, graça e paz, mais um dia de leitura bíblica, Gênesis 30 e 31. Gênesis 30 continua com o embate entre Raquel e a sua irmã. Jesus falou certa feita que reino dividido não prospera. Já no início do capítulo 30, o texto vai dizer que Raquel, ela acusa Jacó, ela cobra Jacó para que ela pudesse ter filhos, dizendo, olha, me dá filhos. E Jacó, numa condição de não poder fazer nada, diz, acaso estou eu no lugar de Deus? Ou seja, minha filha, ore ao Senhor, busque a Deus, não queira achar culpados em meio a tudo isso. E na continuação do capítulo 30 ainda, nós vemos Raquel e Lia ainda nesse embate muito grande. Versículos 14 e 15, né, quando Rubem vai ao campo colher, ele acha algumas mandrágoras, uma espécie de tubérculo, e Raquel pede para ele, e aí ela tem um embate com Lia, porque Lia diz, olha, você já roubou o meu marido, quer roubar também as mandrágoras do meu filho, né? E a ideia de Raquel era que as mandrágoras pudessem auxiliá-la na questão da fertilidade. Então, ao invés de orar ao Senhor, ela cobra o seu marido, depois apela ao misticismo, né? Nos mostrando, nos ensinando os perigos de uma preocupação excessiva ou até mesmo do desespero. Então, na continuidade do capítulo 30, Deus, o texto vai dizer, né, que Deus se lembrou de Raquel, né, e ali, ou a partir dali, Deus abre então a sua madre e ela dá luz ao seu primeiro filho por nome José, dizendo, né, que Senhor me acrescente ainda um outro filho, acreditando que a bênção de Deus seria ainda muito maior. Finalizando o capítulo 30, entrando no capítulo 31, vemos a prosperidade e a bênção na vida de Jacó. Então, o capítulo 31, ele vai narrar que Jacó, de fato, tornou Labão muito próspero, e Labão reconheceu essa prosperidade. E Labão entra num acordo com Jacó para que Jacó tivesse a possibilidade de ter um salário digno, afinal, eram 21 anos de trabalho. E o texto vai nos dizer que o Senhor foi abençoando muito a Jacó. E na continuidade da história, nós vamos ver que Labão tentou enganar Jacó várias vezes, por vários momentos, mudando o acordo que havia feito com Jacó, mas Deus sempre estendeu as suas mãos ao teu servo. Então, no capítulo 31, Jacó vai juntar as suas mulheres, vai dizer o seguinte, olha, não dá para ficar mais aqui. Ele vai relatar um sonho a qual o Senhor apareceu a ele, dizendo, olha, retorne à casa de seus pais. Então Jacó prepara ali um plano e ele foge, meio que na calada da noite, escondido, para que Labão não o tentasse impedir. Porém, o texto vai dizer ainda que Raquel rouba os totens, que eram ídolos do lar. E quando Labão fica sabendo que Jacó já tinha partido 3 dias depois, o texto vai dizer que Labão começa a perseguir Jacó até o encontrá-lo. E aí eles têm um último conflito. Então a base desse último conflito se baseia em 2 pontos. O primeiro é justamente o motivo de Jacó ter fugido, né, não dando tempo para que Labão pudesse se despedir de suas filhas e seus netos, e Labão o cobra sobre isso. E o segundo era justamente os totens, os ídolos do lar. Então, esses ídolos do lar não eram simplesmente deuses no sentido de adoração, eram como documentos de posse das terras. Então, quando Raquel ela rouba esses ídolos do lar, ela está dizendo, olha, eu vou embora com meu marido da casa de meu pai, mas nós não vamos sair de mãos vazias, eu vou levar uma parte da minha herança, né? Então, tinha um valor financeiro naqueles ídolos do lar. E esse era um dos motivos da preocupação de Labão, porque a pessoa que possuísse esses ídolos do lar tinha direito à terra. Então, vemos nisso que Raquel, mais uma vez, ela deixou de confiar a sua vida a Deus.
confiando-se naquilo que era material, naquilo que era humano, naquilo que ela conseguia manipular, naquilo que ela conseguia fazer na força do seu braço. Então, esse é um grande problema. Nós não podemos cair nesse erro. Confiar em Deus é confiar em Deus. E o Senhor já havia abençoado a vida de Jacó. Então, partindo do versículo 44, o texto vai nos dizer que Jacó e Labão fazem um acordo. O primeiro ponto que Labão impõe a Jacó é que ele não tomasse outras mulheres como suas esposas, né? Que ele mantesse aquela base de seu lar, até porque era proteção para suas filhas. E o segundo, eles fazem um acordo em que um não passaria o termo do outro, delimitaram um limite de área ali, e naquele limite, um não poderia ir para as fronteiras do outro. Era um acordo de paz. Afinal, Labão também havia perdido os seus documentos relacionados à sua posse da terra. Finalizando nossa leitura bíblica, nós temos Salmos de número 4. É uma belíssima oração de Davi, que envolve primeiramente a confiança em Deus e na sua justiça. E quando nós confiamos em Deus e na sua justiça, chegamos no segundo ponto de Salmos de número 4, que é justamente quando Davi fala: perturbai-vos ou irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, que a sua vida, em momentos de dificuldades, em momentos de angústia, você se cale. Se você quer chorar, chore na sua cama. Você quer gritar, grite na sua cama. Extravase, né? Põe a boca no travesseiro, grita, chora, enfim. Mas que a sua confiança permaneça no Senhor e não na força do seu braço. E o terceiro ponto, ele continua no verso 5 dizendo: ofereceis sacrifícios ao Senhor, porque é o Senhor que nos alegra, é Ele que nos sustenta, Ele é a base da nossa vida. Então são essas as nossas considerações da nossa leitura deste dia. Que o Senhor Deus te abençoe, boas leituras e um excelente final de semana. Fique com Deus.